Olá, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Davis Poço de Biologia e chegou o momento da gente resolver a questão de número 127 da prova do Enem de 2021. Para a gente começar, a questão já vai aparecer na tela, dá uma olhadinha só. Estudo aponta que a extinção de preguiças gigantes, cuja base da dieta eram frutos e sementes, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro. A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado, além de ocupar áreas mais restritas. Agora vem o comando. O evento descrito com a flora ocorreu em razão da redução. Bem, professor, estamos diante de uma questão de botânica, certo? Bem, aparentemente sim, mas essa questão também nos remete, sabe a quê? À ecologia. Aqui a gente está falando de um trabalho conjunto entre plantas e preguiças gigantes. Aí você fala, por que conjunto, professor? Porque a gente está vendo o estabelecimento de uma relação ecológica harmônica. As preguiças, elas estão utilizando as plantas, né, no caso aí os seus frutos e suas sementes, como alimento. Mas as plantas estão se utilizando do trabalho das preguiças para que as preguiças possam disseminar as suas sementes. Então, a gente vai considerar aí um processo de relação harmônica interespecífica. A gente pode dizer que está acontecendo entre elas o que nós vamos chamar de protocooperação, ou, também como já apareceu em algumas questões, um processo de mutualismo facultativo, ou seja, opcional. Professor, você está querendo me dizer que essa simbiose que está acontecendo entre elas é importante para as duas? É. E aí, quando a gente vê no texto que ele fala sobre um estudo relacionado à extinção das preguiças gigantes, você vê que ele traz um impacto da redução, né, das preguiças em relação à disseminação dessas plantas, ou seja, ao fato delas estarem ocupando uma área cada vez menor. Veja no texto quando ele fala assim, a flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado, além de ocupar áreas mais restritas. Então quer dizer que as preguiças gigantes diminuindo a sua população, elas foram prejudicando, né? Houve um prejuízo relacionado à disseminação, ao fato das sementes serem espalhadas no ambiente. E isso foi diminuindo tanto o número de plantas, como também a área ocupada por essas plantas, já que o seu principal agente disseminador não estava participando do processo. Professor, você falou agora em agente disseminador, e eu estava lembrando aqui da participação de animais na polinização. Seria também um processo de protocooperação? Sim. Nesse caso, algumas plantas, né, algumas plantas angiospermas, que são as plantas produtoras de flores, elas também se utilizam de alguns animais, né, de forma específica. A gente tem, por exemplo, plantas que a polinização depende de insetos, né? Tem plantas que a polinização depende de pássaros, tem plantas que a polinização depende de moluscos, por exemplo. E aí, nesse caso, a gente tem um processo de transporte do grão de pólen, da flor, né, da planta produtora do pólen, para outra flor da planta da mesma espécie que recebe esse pólen. E aí essas plantas, elas vão produzir flores que têm atrativos para esses insetos, para esses pássaros, para esses moluscos, enfim, né? Tem até plantas, por exemplo, que elas abrem só à noite, liberam um odor que atrai os morcegos e que elas vão ser polinizadas por morcegos. Então, assim, elas vão ter que ter estratégias para se tornarem atrativas para acontecer esse processo de polinização. Mas, voltando à ideia da questão, a gente está falando da dispersão de sementes, que também exige atrativos. Então, frutos que sejam saborosos, frutos que liberem aromas interessantes, né? Frutos que sejam coloridos, que se destaquem. Então, esses frutos atraem os agentes disseminadores, que comem o fruto e acabam ajudando na dispersão da semente. Vamos voltar para o comando da questão e analisar agora as alternativas? Olha só. O evento descrito com a flora ocorreu em razão da redução de quê? Alternativa A, da produção de flores. Bem, provavelmente essas árvores continuem produzindo o mesmo número de flores no mesmo período do ano, né? O que a gente está discutindo aqui não é a produção de flores.
O que a gente está discutindo aqui é um menor transporte e disseminação das sementes, tá? Que é feito pelas preguiças. Então, não pode ser a letra A. Na letra B, do tamanho das plantas, bem, aqui a gente não teve nenhum tipo de análise, né, do impacto disso em relação ao tamanho das plantas. O que a gente está falando é do tamanho da população de plantas, não do tamanho do vegetal, tá? Letra C, de fatores de disseminação das sementes. Opa! Quando a gente fala da disseminação das sementes, a gente está falando justamente do trabalho das preguiças. Então, essa seria, ou essa é a alternativa correta. E a letra D, da quantidade de sementes por fruto? Não, né? Não está havendo um impacto na morfologia e nem na fisiologia da planta. O que está havendo é um impacto no processo reprodutivo por uma menor disseminação das sementes. Na letra E, dos hábitats disponíveis para as plantas, na verdade, o hábitat continua o mesmo. A área que essa planta pode ocupar é a mesma. Agora, ela está naturalmente ocupando um menor espaço, por quê? Porque as preguiças, por estarem menos presentes, estão espalhando menos as sementes no ambiente. Então, isso está reduzindo ali a área ocupada por elas, como o próprio texto da questão colocou, tá certo? Só para fechar, queria lembrá-los sobre um ponto importante, né? A gente não pode esquecer que as angiospermas, apesar de serem evolutivamente as plantas mais recentes, elas são as plantas que ocupam a maior, né, faixa, né, a maior área no planeta, justamente por conta dessa relação que elas passaram a ter com os animais, que permitiu com que as suas sementes pudessem ser espalhadas. Se a gente compara com as gimnospermas, que são plantas que a reprodução depende do vento, elas ficam mais concentradas em algumas áreas do planeta. Tá certo? Espero que você tenha gostado da resolução dessa questão. Um forte abraço. Tchau!